Fala, ouvinte! Bem-vindo à Torre de Marfim, o podcast onde trocamos a vista panorâmica, bons papos e ideias inovadoras. Aqui, ao invés de ficar isolado no topo da torre, a gente desce e conecta ciência, jogos e curiosidades para você e para quem também está antenado no futuro. Um episódio vindo diretamente do nosso querido IGCE novamente. E falando em subir na torre, o episódio de hoje é mais uma roda de conversa do que uma quest cheia de monstros. Reunimos alguns dos nossos melhores alunos da computação para trocar uma ideia sobre desafios, escolhas e surpresas da graduação, que todo mundo passa, né? Sobe com a gente, tem espaço na torre para todo mundo. Léo, Thaís, sejam muito bem-vindos à nossa Torre de Marfim. Espero que estejam prontos para compartilhar suas experiências, os altos e baixos, os bugs e os deploys emocionais em busca de entender como é de fato subir a torre da computação. E para começar essa nossa roda de conversa, eu vou me apresentar. Eu sou a Laura e tô no segundo ano da computação. Eu sou o Guilherme, o segundo locutor, e também tô no segundo ano da computação. Eu faço o integral e a Laura faz o noturno, né? Eu sou Thaís, eu tô no terceiro ano da computação e sou do noturno. E eu sou o Leonardo, eu sou professor aqui da computação, né? Mas já fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo em computação. Vou tentar compartilhar um pouco dessa longa jornada com vocês também. Gente, eu espero que todos vocês estejam bem pro episódio de hoje. E a gente já queria iniciar a nossa roda de conversa com algumas perguntas sobre a percepção de vocês da graduação. Como que foi a quebra de expectativa que vocês tinham antes de entrar na faculdade para surpresas que vocês tiveram depois? Então, o que eu quero dizer como que foi esse processo de adaptação, de surpresa? Eu vou começar aqui para todo mundo perder a vergonha, mas foi muito interessante entrar na computação porque, gente, eu entrei aqui muito no escuro. Eu não tinha lido ementa, eu não sabia que matérias tinha aqui na Unesp, eu apenas disse que era ciência da computação. Inclusive, fato interessante, uma das minhas outras opções era relações internacionais. Então vocês vão ver que eu tô ali, né, no equilíbrio, no limite, mas enfim. Então foi uma surpresa, eu cheguei aqui, quando eu passei no vestibular, inclusive saudades da emoção que eu senti, mas quando eu cheguei aqui eu falei, gente, eu não sabia de nada. Eu só esperava no primeiro ano computação, e foi uma quebra de expectativa pra mim, porque a gente tem muita matemática no primeiro ano, pelo menos aqui na Unesp, então tipo assim, nossa, foi muita matemática pura também. E se eu não me engano a gente teve uma ou duas matérias de programação, que eu também achei muito difícil, mas foi muito interessante, assim, porque, como eu disse, eu não sabia de nada. Eu entrei na ciência da computação sem saber programar, sem saber como fazia, então foi uma surpresa, mas assim, foi uma surpresa boa. Hoje eu adoro muito o meu curso, pelo menos até agora, no segundo ano, e eu tô gostando muito, mas realmente foi... é que eu não me ajudei também, né, mas foi muito bom. Eu posso falar um pouco da minha experiência também. Eu entrei na computação aqui depois do vestibular também. Foi de primeira, não sei como ainda. Mas eu já tinha uma certa noção do que eu queria, porque eu já tinha feito o técnico, né? Já tinha feito técnico de informática no ensino médio. Então, eu já tinha essa noção de que eu queria algo relacionado à tecnologia. E aí... eu não sabia ainda ao certo se seria ciência da computação, se seria ADS, se seria sistema de informação. Eu só sabia que seria algo relacionado à tecnologia. E foi aí que eu tive a notícia que eu passei na Unesp. Fiquei um pouco surpreso com a estrutura da faculdade também, como a grade era organizada, era montada, porque, como a Laura disse, no primeiro ano é muita matemática. Assim, você chegando do ensino médio, às vezes você não tem alguma base que te faltou, então você fica um pouco assustado, você fala, cadê a programação que eu vim aprender, né? Mas acho que é tudo uma etapa, é tudo um tempo, assim, de tempo ao tempo. Então acho que agora no segundo ano a gente está começando a aprender mais sobre, ter mais matérias de programação aplicada mesmo, na prática, e quando você começa a ver o resultado, você já se sente realizado, assim, de certa forma. A minha experiência, eu também já fiz técnico antes de vir pra cá, e
Não sei muito bem o que eu esperava. Eu entrei, eu já tinha observado a grade já. Uma coisa que eu fiquei também bem surpresa foi com bastante matemática no primeiro ano, que para fortalecer a base mesmo para os próximos anos. Eu acho que talvez por estar no ritmo do técnico eu tava esperando um pouco mais de prática. Não, algoritmos e tal, mas é a parte mais do segundo ano. E foi bom ter essa base no primeiro ano, que aí eu fui pro segundo ano, já começou, as coisas começam a fazer sentido, começa a juntar todas as matérias. A minha experiência foi essa. Não, bacana. Faz um tempinho, né, que eu entrei na graduação aí. Eu entrei em 2012, né, eu fiz ciência da computação também, só que no ICMC, né, a USP de São Carlos. E, cara, pra mim foi um mundo muito novo, né, talvez aí em alguns episódios você já tenha ouvido falar que eu entrei querendo fazer jogos, e eu entrei sem saber nada, né, eu fui assim, vamos fazer faculdade, vamos, sei programar, não. E, cara, foi uma experiência bem chocante em muitos sentidos, muito boa, mas bem chocante porque, primeiro, né, tem aquele ponto que tinha uma galera que entrou de técnico, e sabiam já. E a galera ia super bem nas disciplinas e eu sofrendo. Até porque eu peguei uns professores meio, assim, doidos, né, que eles meio que consideravam que todo mundo já sabia programação ali, então eles davam meio básico, meio corrido. Foi um negócio meio sofrido, sabe? E pra mim foi uma experiência muito marcante, assim, cara, eu adorei, assim, eu gosto muito do ICMC, assim, eu falo que foi minha casa mesmo, é uma mater ali, né, que tem uma estrutura muito legal, pessoas muito legais, então eu arrumei amigos muito bacanas da graduação, que até hoje eu tenho contato, né, mas que, cara, foi uma coisa traumatizante, porque eu não sei como era a situação de vocês, mas eu era aquele aluno que ia super bem nas disciplinas, ia super bem no ensino médio, era um dos melhores da escola, os meus professores ficavam, não, porque você não presta medicina, você poderia passar pra medicina, eu falo, não quero computação. E aí eu chego aqui, cara, é aquela luta pra tirar um 7, assim, dependendo da matéria, 5 bola é 10, como a gente costuma dizer, né? E foi um choque, assim, pra mim, cara. Foi uma coisa que eu não esperava, porque eu estudava, eu fazia as coisas e tinha uma disciplina que eu simplesmente não conseguia. E cara, pra mim foi um choque, assim. Eu demorei alguns anos da graduação pra aceitar este fato, que o negócio ia ser traumatizante em alguns pontos, mas que ia ter muita coisa boa pra compensar. Mas foi doido. Assim, hoje em dia agora eu sei programar, né? Mas foi, assim, uma experiência bem chocante, porque eu demorei pra pegar a programação. Tinha muita matemática também, né? Não é uma área que eu gosto muito, tá, galera? Não é porque eu sou professor de computação que eu gosto de matemática. Eu também sofro, eu gosto de estatística, até vai, mas a parte mais clássica da matemática eu sofro, tá? Eu sei fazer conta, tá, galera? Eu sei fazer conta, mas, né, os cálculos da vida... é sofrido, eu sofri pra passar, mas eu gosto de programar, então tamo aqui. Eu acho importante ressaltar também que, por exemplo, no meu caso, no ensino médio eu tirava boas notas sem necessariamente precisar estudar, né? E aí você chega na faculdade, aí você fala, não, vou prestar atenção na aula aqui, acho que é suficiente, né? Aí você tira um 2, assim, e aí, assim, você já fica em choque, assim, então você percebe que a universidade te cobra muito mais o estudo, assim, também, é muito mais rígido, né? Você precisa ter uma rotina de estudo, você precisa definir as suas prioridades, não dá pra você fazer tudo largado, assim, também. Acho importante ressaltar isso. Sim, e tipo, Léo, eu me vejo muito em você agora, depois dessa sua fala, porque falando do pessoal do noturno mesmo, da minha sala, pelo menos, a maioria é gente de técnico. E eu cheguei lá, gente, na primeira aula de C. O que é variável? Não sei, o pessoal lá já programando. Eu falei, gente, que é isso? Que mundo que eu tô? E tipo assim, eu não sei como é a questão de pressão, tanto, assim, que vocês mesmos colocam em vocês. Mas, tipo assim, por exemplo, eu tenho um primo que é desenvolvedor, engenheiro de software. Tipo assim, meu primo, com todo respeito, ele é muito foda. Não sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas ele é foda. E, tipo assim, mesmo que minha família ou ninguém faça pressão em mim, por ter esse exemplo perto, eu faço pressão em mim. E eu fico, gente, esse aqui tá fazendo isso e eu não tô conseguindo nem fazer um mini programa em C, em Java. Então eu acho que, não sei, foi um baque também. Essa questão de estar sempre se cobrando na faculdade e ter exemplos perto também, sabe? Então, não sei se vocês tiveram alguma experiência parecida. Eu não tenho experiências parecidas na minha família, mas eu senti muito essa questão de comparação na sala mesmo. Tipo, por mais que eu fiz técnico, eu me peguei em muitos momentos, assim, desde o primeiro ano, me comparando com os outros. Tipo,
tal pessoa, ela vai muito bem nas provas, eu tô aqui penando, não consigo, sabe? E é uma comparação bem injusta, porque todo mundo tem realidades diferentes, tem um histórico, passa por coisas diferentes, e eu acho que a única comparação, assim, que é menos danosa é você se comparar com você mesmo. O que você fez antes, de onde você tava pra onde você tá chegando, assim. Eu acho que isso é muito importante que a Thaís falou, né? Porque é uma coisa que a gente tem muito isso, né? Essa comparação. Tem alunos que gostam de elevar essa comparação, tem professores que gostam de fazer isso, né? Porque cada professor faz um jeito, né? Eu sou um professor e cada professor desse departamento, de todos os departamentos, tem o seu estilo, né? Tem suas características, não tô julgando quem tá certo ou errado ou não, mas tem alunos que isso afeta mais ou menos, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente buscar não a competição, mas a excelência, né? A gente ser melhor do que era no passado e não ficar, eu vou ser melhor que o outro. Porque cada um tem histórico, né? Eu via muitos amigos meus, nossa, indo super bem. Por quê? Cara, porque eles tinham uma base maior. Então, eu tinha que correr atrás de tudo ali, porque eu não tinha uma base de programação, eles podiam estudar pouco programação e focar na matemática. Eu tinha que estudar muita matemática, muita programação, eu fazia projeto de extensão, tinha gente que não fazia, tinha gente que tinha mais facilidade, tinha gente que não tinha gente que tinha pai programador. Pai, mãe, programador. Então, os pais iam lá e ajudavam, ensinavam e tal. Eu não, cara. A gente ia se virar. Então, acho que isso é muito importante entender, né? Cada um tem sua realidade. E por mais que, às vezes eu, reprovei e tal, não é o fim do mundo, né? Eu acho que cada um tem a sua história. Você tá fazendo o seu melhor. Garanta que você está fazendo o seu melhor também, né? Eu acho que tem também o caso de muitas pessoas que, assim, entraram na faculdade, não tinham essa maturidade, deixaram a coisa passar e depois se arrependem, né? Perdi anos da minha vida ali que eu podia ter me dedicado mais do jeito saudável, sempre, né? Mas, agora tá ficando meio tarde, né? Eu já tô ficando com mais idade, eu devia ter aproveitado. Então, não deixem esse remorso bater também. Mas, ao mesmo tempo, né? Busque sempre o seu melhor. Você se esforçar, você se dedicar e cada um vai ter um limite diferente, uma experiência diferente, tá tudo bem, né? Eu acho que isso que é importante. Sim. No meu caso, eu tenho meu tio e minha tia, né? Eles são casados e os dois são programadores. Inclusive, minha tia estudou aqui, né? Estudou acho que em 2001, que ela entrou. E ela que me incentivou a, na verdade, vir estudar aqui também. Então, eu acho que na minha família tem uma certa pressão, porque são próximos de mim, mas eu acho que não me abala tanto, assim. Acho que eu também me comparava bastante com os outros, assim, agora eu tô reduzindo isso também. Acho que quando você começa a focar mais no que você precisa aprender, precisa melhorar, acho que você começa a priorizar você mesmo também. Então, acho importante isso. Sim, e outra, chega um momento que as pessoas que você se compara, elas começam a te ajudar, né, a melhorar. Então, assim, o pessoal do técnico que já sabe, vai ajudando a gente que não sabe. Então, a gente vai construindo ali, enfim, vai formando uma coisa legal. E agora, pra gente pular de tópico, né? Eu queria saber, principalmente de vocês que já têm mais tempo aqui de Unesp, mais tempo, o Léo, mais tempo de carreira também. Quanto que a graduação, principalmente a nossa graduação, ela prepara para o mercado de trabalho? Eu sinto que a graduação aqui, ela dá uma base bem boa em várias áreas da computação para a gente poder se aprofundar, buscar ferramentas para áreas que a gente se interessa mais, né? Eu acho assim, né, tendo uma vista tanto de aluno como docente, tendo muitos amigos na indústria, né, que formaram comigo, ou, né, bichos da minha época de graduação que estão no mercado, eu acho que assim, a gente tem cursos de computação muito bons no Brasil, né, eu acho que aqui em São Paulo os da USP são muito bons, os da Unesp são muito bons, né, a gente tem em Rio Claro, tem em Bauru, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, os da Unicamp também são cursos de muita excelência, né, que preparam muito bem as pessoas. O que eu acho mais é que as pessoas precisam entender, que muitas vezes a gente entra, né, sem entender muito bem, nossa, porque eu tô vendo tudo isso de matemática, porque eu tô vendo tudo isso de computação, base, sabe, pra que serve? Eu tô vendo um monte de coisa que, sei lá, não parece muito antiga, mas os cursos de graduação, eles são para dar uma base, né, eles são para você entender a base da computação, que não vai mudar
tão facilmente e que você tem essa capacidade de usar os seus conhecimentos para se aprimorar, né, para se aprofundar. Então eu acho que isso é muito legal. É um curso pesado, né? Claro, cada curso tem suas especificidades de computação, não é sempre a mesma coisa, eles seguem um currículo base, mas se especializam em alguma coisa. Mas é um curso que te prepara muito bem, né? Eu tenho muitos colegas que formaram ali, mais ou menos comigo, que estão em Google, Microsoft, Uber, né? As FANGs, né? Que a galera chama, que fundaram sua própria empresa, que foram para outras carreiras, que estão trabalhando na gringa, que estão trabalhando em boas empresas aqui. Cada um pôde seguir a sua carreira conforme quis, né? O curso proporcionou isso. Mas eu acho que, assim, talvez até entrando no próximo tópico, né? Que é importante falar que o curso não é tudo. Né, que geralmente essas pessoas que tiveram maior destaque estudaram além, né, seja a galera das FANGs num grupo de maratona de programação, de estudos, por exemplo, de algoritmos e tal, seja a galera que foi no mercado de jogos, né, que nem um dos episódios que teremos por aí, né, falando de jogos, que estudou a parte em grupos de estudo, grupos de extensão, que participou de outras práticas, ou a galera que simplesmente foi indo além. Né, esses grupos de estudos, essas iniciações científicas, essas oportunidades que a universidade oferece como um todo, eu acho que são muito importantes, porque a gente, muitas vezes, né, tipo, principalmente o pessoal que não é da universidade, pensa, é só um curso. Mas a universidade tem um diferencial muito grande que não é só o curso, né? É toda uma rede de coisas, de projetos de extensão, de iniciações científicas, de você ter contato com pessoas que estão há muito tempo na carreira, na pós-graduação, os docentes, pessoas que vêm palestrar em eventos e tal. Então, é muito mais que isso, né? É muito mais que só um curso. Tem muito mais material ali para você extrair. Isso que eu ia falar também. Acho que tem a certa bolha tech, né, que é chamada na internet, que tem vários programadores que dão conselhos, dão conselhos para ajudar programadores iniciantes, né? E algo que eu ouvia muito quando eu fazia pesquisas, né? Principalmente quando eu ainda não tinha passado, eu estava em dúvida sobre graduações, né? Então, como eu falei, estava em dúvida sobre o que se tratava, ciência da computação, ADS, engenharia da computação, quais eram as diferenças. E o que eu via era que eles falavam que a computação é algo um pouco diferente dos cursos convencionais. Porque, por exemplo, você faz medicina. Medicina, você está na sua faculdade, você vai fazer a faculdade, você vai fazer, depois que eu esqueci o nome, residência. Você vai se aprofundar para a sua área lá na faculdade mesmo, na área da medicina. Aqui, quando você faz engenharia, é a mesma coisa, você vai estudar para engenharia lá. Aqui na computação, você faz a faculdade para ter uma base. Só que o conhecimento na área você vai adquirindo com outras coisas, né? Você vai, como você falou, projeto de extensão, curso à parte, curso de fora, né? Curso online, por exemplo. Então, eu acho que é uma peculiaridade, né, do nosso curso. E principalmente por causa da evolução rápida da tecnologia, né? Então não tem como você atualizar um currículo todo porque, sei lá, Django parou de ser usado, agora vai mais uma tecnologia web, né? Porque tecnologia é um negócio que muda rápido, né? A tecnologia, a indústria vai achar um queridinho a cada 2, 3 anos, né? Só que se você olhar o fundamento sobre isso, a base é a mesma, né? Existem alguns autores até que falam que tem um ciclo ali, né? Computação, que é tipo, primeiro PO, depois funcional, PO, funcional, PO, funcional. Fica meio que assim, a indústria andando assim em círculos, né? Mas sempre voltando com as mesmas tecnologias. Se a gente for pensar, tirando um framework, uma API, uma tecnologia, a computação não mudou quase nada desde a década de 70. A gente tem os mesmos princípios fundamentais fortes. E se você sabe o princípio, aprender uma linguagem ou outra nova é fácil, desde que você saiba muito bem o princípio. E eu ia concordar muito com vocês sobre a questão, porque eu sempre achei que o aluno faz a faculdade. Óbvio, a faculdade tem a parte dela, mas o aluno também precisa de envolvimento com, com os eventos, com tudo que a faculdade pode proporcionar, porque são oportunidades, né? Inclusive, eu não levava isso muito a sério antes, até eu não sabia antes de entrar na faculdade disso, achava que era realmente só aula e acabou. E aí, entrando aqui na Unesp, eu descobri, nossa,
o batalhão de coisas que eu posso fazer e que eu estou fazendo, inclusive. Mas, por exemplo, a importância disso eu conheci recrutadores que só recrutam pessoas, por exemplo, que participaram de empresas júniores. Falei o termo certo. Então, tipo assim, você vê certas coisas e você pensa, nossa, isso aqui vai agregar no meu currículo. Eu tenho que ter um envolvimento, uma participação, se eu quiser um emprego legal lá no futuro, por exemplo, com retorno bom. E, tipo assim, pra mim isso era mito, mas agora que eu tô na faculdade eu vejo, caraca, eu tenho que realmente estar em coisas. É muito louco. E é muito interessante isso de participar de outras coisas além da aula, porque, por exemplo, também ajuda a gente a adquirir outras skills, além das técnicas, que nem habilidades sociais, trabalhar em grupo, que pelo menos pra mim é uma grande questão. Eu sou bastante tímida, pra mim estar em espaços de grupos de estudos, extensões, é uma coisa que ajuda a gente a se desenvolver melhor e ajuda bastante no mercado de trabalho lá na frente. Eu acho que a principal questão é você entrar com força de vontade pra aprender, né? Porque às vezes a gente entra só por entrar, assim, vou conhecer, tenho curiosidade. Às vezes o seu objetivo é esse, né? Conhecer só. Mas se você quer se aprofundar, quer ficar bom naquilo, acho que precisa ter força de vontade, precisa querer aprender também. Eu acho que é o mais importante. Se você não quiser, acho que você não sai do lugar. E eu acho que é bom também porque você tem a oportunidade de experimentar, né? Uma coisa que a universidade te dá essa liberdade de experimentar. Você vai ter 4, 5 anos, às vezes mais, tá tudo bem também, para experimentar as diversas áreas, né? Você não vai entrar na faculdade falando, putz, eu vou ser um web designer, e sai de lá assim. Você pode entrar e falar, pô, eu quero ser um web designer, você descobre, não, eu adoro inteligência artificial, adoro ciência de dados, adoro visualização de dados, né? E você vai mudando de área, porque você conhece, sei lá, uma pessoa muito legal da área, que tem um projeto muito legal, você se interessa, estuda. Isso que eu acho legal, o poder de transformar, assim, de trazer novas visões, né, para quem entrou aqui na universidade. Acho que computação tem uma transição de carreira relativamente rápida, né? Consegue proporcionar isso. Tanto é que muita gente, às vezes, trabalha com um emprego alternativo. É engenheiro, é doutor, é advogado. E, às vezes, migra para programação. Eu acho que, assim, é o que eu vejo bastante caso, assim, de gente que aprende e vira um programador, assim. Começa uma carreira do zero em programação. Então acho que é muito fácil, não é fácil, né? Mas é muito, por ser em um ambiente online, por ter uma bolha online que te facilita isso, acho que a transição ela é muito mais fácil do que você virar, por exemplo, de advogado para engenheiro, que aí você vai ter que ter uma graduação, você vai ter que ter CREA, né? Então acho que para mim é muito mais fácil. E aproveitando esse papo que a gente já tá tendo, a gente falou muito da parte acadêmica da faculdade, mas a gente sabe também que faculdade não é só estudo. Então, nosso próximo tópico seria essa conciliação, né? Entre a vida pessoal, a parte acadêmica na faculdade, como que a gente lida com isso, né? Como você lidou e lida como professor agora. Não lida, né? Brincadeira. Não, acho que é bem interessante isso, né? A gente acaba tendo muitas coisas em um, né? Eu acho que a gente tem esse pedaço todo de mercado, né? A gente tem esse pedaço de seguir para a carreira acadêmica e existe um grande conflito ali de interesses, né? Porque os cursos de graduação são muito focados na formação acadêmica, né? Enquanto... E aí, às vezes, para o mercado, né, isso traz algum problema, assim, as pessoas mas eu não estou preparado para entrar para trabalhar na empresa específica. Mas isso faz parte da formação, né? Assim como a carreira acadêmica em si tem várias outras etapas para a gente ir fazendo, crescendo, né? E aumentando ali. Então, acho que é sempre uma discussão legal da gente ter, com certeza, né, sobre isso, mas acho que é importante, né, ter essa ideia de que você pode expandir para vários horizontes, né? Às vezes você entra aqui que nem eu, entrei pensando, vou pro mercado, de repente, gostei da carreira acadêmica, né, e segue pra carreira acadêmica. E às vezes também acontece o contrário, entrei querendo fazer alguma coisa acadêmica e vou pro mercado. E eu acho que é legal isso, né, essa pluralidade de ideias. Sobre misturar a vida acadêmica com vida pessoal. Como você equilibra isso como que é o equilíbrio? Eu acredito que eu consigo manter um equilíbrio bom entre a vida pessoal e a vida acadêmica. Quando eu entrei aqui no curso de Ciência da Computação, no primeiro ano, eu acabei ficando muito muito preocupada com será que eu vou conseguir conciliar tudo? Eu acabei me voltando mais para focar só nas matérias e eu acabei não me envolvendo em mais outras coisas. Até coisas da faculdade, assim,
um grupo de estudos ou procurar uma coisa de pesquisas, coisas assim. Que é uma coisa que hoje eu vejo que eu poderia ter aproveitado mais, assim. Porque acredito que tudo é uma questão de equilíbrio, assim, e achando um meio de se organizar para fazer as coisas. Que com o tempo na faculdade você vai aprendendo, como eu aprendo melhor, uma forma melhor de estudar, e aí fica mais fácil de equilibrar as coisas. E também eu acho que às vezes acaba se misturando muito, principalmente que mora aqui em Rio Claro, muda de cidade, acho que acaba misturando essas coisas, porque a gente acaba formando um círculo de amigos aqui, todo mundo participando da mesma rotina, e eu acho que é bem interessante, assim, eu acho que é dosar os amigos que você faz trabalho, você pode ir pra festa e depois ir apresentar um congresso. Acho que é importante ter essa dualidade, né? Então, acho que quando você entra na faculdade, principalmente para quem vai de uma cidade para outra, né? A gente mora sozinho, né? A maioria, eu acho. Então, acho que a sua vida pessoal, ela começa a se misturar, né, com a vida universitária. Então, o seu ciclo de amigos, ele vai ser bastante dos seus amigos que você cria na faculdade também, por você estar, por exemplo, eu tô morando em Rio Claro, eu tenho amigos fora de Rio Claro, mas acho que o ciclo social que eu mais convivo é o de Rio Claro mesmo, os amigos, os professores, os docentes, né, e acho que é importante você saber dosar, como você falou, que tem que assumir o profissionalismo, às vezes, quando a situação pede, você tem que ser sério, você tem que cumprir as suas tarefas, mas você também não pode só pensar assim, você tem que ter o seu momento de descanso, lazer, você tem que aproveitar também a vida universitária, que é muito, muito legal também, tem festas, tem rolês, tem convívios com amigos, assim, acho que isso é muito importante também. Isso é muito importante, que o Leonardo do passado devia ter sabido, galera. Porque, assim, eu fui aquele bicho muito alegre. E aí eu me envolvi em um monte de coisa logo que eu entrei. E começou a ficar um negócio meio difícil de lidar. Porque eu queria tentar ir bem nas matérias, aí eu queria fazer iniciação científica, eu queria participar de grupos de extensão, que eu tava em 2 na época que eu entrei. E aí eu queria tentar dormir, que não dava muito certo. E aí, a graduação, às vezes, ela te puxa, né, o tapete, assim. Às vezes você acha que tá tudo bem e você tira 2 numa disciplina e perde a sua bolsa em Cefapesp e muitas coisas acontecem, né? Então, assim, cara, na minha graduação eu sofri, tá? Eu não vou mentir, minha graduação foi um período muito complicado na minha vida, assim, um período muito bom, de muita coisa que eu aprendi, amigos muito legais que eu fiz, muito projeto legal que eu me envolvi. Mas foi uma época que, assim, eu não conseguia equilibrar minhas coisas. Se eu dormisse 6 horas por noite, era uma coisa que funcionava bem, assim, por muito período da minha graduação, o que foi degradando a minha saúde. Minha saúde mental foi pro saco, principalmente quando eu perdi FAPES, essas coisas, é um negócio que é muito importante discutir, né? Que a graduação, ela tem os maiores índices de depressão e ansiedade da população, muito maiores. Não aqui no Brasil, não é uma coisa local, é uma coisa global. E eu fui uma dessas pessoas, assim, teve época, cara, que eu dormia tão mal que eu simplesmente, tipo, perdia a minha consciência no meio da rua. Tava andando assim, eu simplesmente acordava depois de um tempo, assim, tipo, caraca, eu estava andando, né? E minha pálpebra tremia, eu tava com indícios de depressão e ansiedade e tal, e que demorou um tempo, né, pra me ajeitar, né, é um negócio que, assim, eu consegui me ajeitar, não deu nada muito pior e tal, mas, assim, é um período que muitas vezes você, assim, se perde, assim, emocionalmente, né, muitas vezes por fatores externos que estão além do seu controle, mas que é sempre uma coisa importante para as pessoas, né, tipo, cuidarem muito bem de si mesmas, da saúde mental delas, da saúde física delas, porque a graduação passa, a FAPESP passa, a sua saúde é o que fica, né? Então é uma coisa que eu falo muito, assim, eu acho que tem que estudar, tem que tentar, mas, cara, tá tudo bem se você não conseguiu aquela sua FAPESP que você queria, sabe? Tá tudo bem se você reprovar uma coisa ou outra, desde que você faça o melhor, né? E não ficar se cobrando sobre isso, né? Que eu era uma pessoa que me cobrava muito, né? E meus professores cobravam muito a gente, tem toda aquela, né, aquela pegada ali, então eu acho que é sempre legal tomar esse cuidado. Eu já ia te perguntar conselhos, né, para quem tá iniciando, você já falou tudo, eu acho, o de mais importante. Então, eu queria saber, assim, quais foram os maiores erros, você já falou, assim, o que aconteceu de
ruim, assim, mas de certo tiveram coisas muito boas também, né? Quais foram os seus maiores acertos, assim, né? Coisas que você olha pra trás e você fala, pô, isso foi legal, isso eu me orgulho, isso eu guardo memórias boas. Olha, eu acho que assim, os amigos que eu fiz, né, tem uma galera que eu tenho contato até hoje, 10 anos depois a gente se formou e tal, tem umas pessoas muito legais. Eu acho que profissionalmente também foi um período, eu aprendi muito, né, eu consegui definir a carreira que eu queria, a gente, né, reestruturou o grupo de extensão, na época que eu tava lá, que foi um negócio que eu me orgulho muito, que a gente fez o grupo de extensão de jogos, o Fellowship of the Game, crescer muito. Eu consegui fazer uma IC, né, uma iniciação científica que, pô, consegui publicar 2 artigos de pôster na maior conferência do mundo que tinha na área que eu fiz. Depois a gente continuou como TCC, que deu muito certo, né? E eu me orgulho muito, assim, apesar de todo o sofrimento que eu falei aqui, né? Eu acho que isso muito valeu a pena, porque me fez ter uma base boa, que quando eu cheguei na pós-graduação foi um período bem melhor na minha vida. Muito que ao contrário, né? Tem muita gente que a pós-graduação vira um período meio traumático, o meu não. Eu adorei o meu mestrado, adorei meu doutorado, foi um negócio sofrido, mas, tipo, muito gostoso, e eu consegui construir, né, uma carreira acadêmica aí que hoje eu olho pra trás e eu tenho muito orgulho, assim, da minha trajetória, de quem eu me tornei, né, assim, eu acho que eu virei um bom pesquisador, um bom professor, um bom profissional, acho que, né, estamos indo muito bem, e com certeza, né, por ter ido numa boa graduação, uma boa faculdade, foi isso que me elencou ali, que me proporcionou. Então, assim, tem muitos bons momentos, né? Apesar de tudo, vale a pena. Eu acho que vale muito a pena aprender a equilibrar as coisas. Sim, Léo, acho que o que você falou foi bem bonito. E eu acho que pode estar nos bons momentos, mas acho que tá mais nos maus momentos. As dúvidas que a gente tem sobre qual caminho a gente vai querer seguir, né? Tipo, a gente tem a pesquisa, o desenvolvimento, gestão, então eu acho que é uma dúvida que fica na cabeça do pessoal enquanto a graduação. Tipo assim, no primeiro ano eu já estava me preocupando com isso, por que eu tenho que me preocupar com isso no primeiro ano? Então é uma coisa que eu acho que assombra um pouco a gente. E enfim, a gente queria saber um pouco da experiência de vocês em relação a esse tópico, né? Bom, eu acho que é um período realmente de muitas dúvidas, né? Eu acho que, assim, a gente é muito novo quando a gente entra na graduação muitas vezes, né? Muita gente entra aí com 18, 19 anos, às vezes 17 anos, e é um período que a gente ainda tá formando muita opinião, né? A gente ainda tá se formando muito como pessoa. E eu acho que o importante é você dar o seu melhor, né? Eu acho que, cara, tá tudo bem você entrar e não fazer ideia do que você tá fazendo, tá tudo bem você ter uma ideia e mudar ela, tá tudo bem você mudar de curso. Galera, quando eu estava fazendo a minha recuperação de cálculo 3, eu fiquei conversando com um amigo meu falando, eu acho que eu vou fazer psicologia, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem se eu tivesse mudado, tá tudo... Eu já dei aula para aluno que era mais velho que eu, que tinha mudado de curso, e eu acho isso muito legal, sabe? Sempre é hora de você mudar a sua vida, fazer o que você quer, que você acha que se encaixa melhor na sua vida. Eu acho que não tem que ter vergonha disso, tipo, cara, entrei no curso, não era para mim, tentei mesmo, né? Não... deu o primeiro tropeço ali, pô, tentei, não é para mim, não gostei. Faz outro curso. Se você tiver essas condições, se você puder fazer isso, não tenha medo, né? Eu acho que a graduação tá aí para você experimentar, para você conhecer novas ideias num lugar relativamente seguro, né? Pô, queria essa área, não gostei, vou para outra. Tá lá, estuda, vai para essa outra área, né? Eu acho que isso é um negócio muito legal. Eu acho que essa flexibilidade que a gente tem, não só na computação, né? Qualquer curso de graduação no geral, a gente tem isso, né? Essa construção de carreira, de caráter, né? Acho que também é muito importante isso. Nunca perder de vista a pessoa que você quer ser, além do profissional que você quer ser, né? Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo nessa bolha de ego ali, né? Eu sou o melhor, eu sou muito bom, nossa, eu sou incrível. E você vira uma pessoa que ninguém gosta, né? Eu tive colegas assim, né, na graduação aqui, nossa, a pessoa era muito inteligente, muito bacana, e ela desprezava todos os colegas, era uma pessoa que ninguém queria conviver, porque o ego subiu a cabeça. Nem sei o que deu nessa pessoa hoje em dia, mas com certeza ela não é lembrada com carinho pelos colegas. E pensando no ponto de vista objetivo,
Você ser uma pessoa assim dificilmente vai abrir portas para você na sua carreira, né? O mercado de trabalho não é formado só pela sua capacidade técnica e também para suas soft skills, né? Que a galera adora. Sua habilidade de convivência como pessoa, como ser humano. Então não adianta, né? Você ser, tipo, a melhor pessoa da turma em relação à nota e ser um ser humano desprezível. Porque não é legal, né? A universidade tá aí para isso também. Eu acho que isso que é legal, você conviver com pessoas diferentes, plurais, diversas, né? Quem muitas vezes, né? Hoje em dia tá bem mais equilibrado, mas muitas vezes a universidade era o período que as pessoas mais ricas acabavam convivendo com pessoas fora da bolha social dela. E começava a ver a realidade, que nem todo mundo nasceu no berço de ouro, por exemplo, que aquela pessoa viveu, né? Conviver com pessoas diversas ali, com outros pensamentos, com outras ideologias, né? Muitas vezes a gente tem essa... Ai, porque a universidade é coisa de comunista, né? Gente, não é. O que você mais tem é uma diversidade de opinião na universidade, né? Eu já convivi com gente que era, tipo, ultra liberal, assim, tipo, até alguns ANCAPs, assim, e pessoas full comunistas, ANCAP de esquerda, né? Não ANCAP, né? Mas, tipo, anarquistas de esquerda também e tal. E tem de tudo, né? E o que é legal é quando as pessoas se respeitam e conversam e às vezes mudam de ideia, mas não forçado, não tem uma ideologia, né? Não tem um projeto ideológico, tá, galera? Olha, o professor universitário não tem um projeto ideológico pra pôr na cabeça dos alunos. Eu acho que é bom a gente aproveitar a conversa pra isso. Não existe isso. A gente não recebe uma cartilha quando passa no concurso. Não recebi a minha, pelo menos, tá? Cada um é livre pra pensar o que quiser. Mas eu acho que é sempre importante respeitar, né, a diversidade. Eu acho, ainda complementando o tópico assim de escolha de área, acho que você não deve dar brecha para insegurança, assim, você não deve dar brecha para incerteza. Você precisa, eu acho que você precisa deixar a vida te levar, assim, de certa forma, no sentido de que uma hora ou outra você vai se identificar com algo. Então, por exemplo, semestre passado eu fiz o GEX, participei do GEX, vi que o game dev não era muito pra mim, não curtia muito. Beleza, acho que foi uma experiência legal, foi válida. Mas tiveram outras coisas no GEX que eu gostei. Por exemplo, eu gostei de fazer as músicas. Isso eu gostei. Então, já é uma coisa que eu agreguei pra mim, que pra mim é válido. E acho que a sua jornada, enquanto você tá descobrindo o que te faz bem, o que paga suas contas também, né? Isso é importante. Acho que é válido você ter paciência e saber que uma hora ou outra você vai se identificar com uma certa área, seja da programação ou não, igual você falou. Então, acho que é importante. Sim, eu concordo bastante com o que vocês falaram e sinto que aqui na universidade é um momento de experimentar, se jogar em várias áreas. Então, a gente teve um papo muito profundo aqui. Acho que eu nem preciso mais nas próximas sessões de terapia, porque o Léo aqui deu... Obrigada, Léo, de graça. Obrigada. E eu queria aproveitar para falar que eu acho que essa roda de conversa que a gente teve foi muito informativa, posso dizer? Acho que sim. Tanto para pessoas que já estudam ciência da computação, porque acredito que, poxa, elas também têm as suas opiniões, podem concordar com a gente, discordar, mas também para pessoas que querem entender um pouco dessa área ou pensam em ingressar na ciência da computação, para elas verem também como é a realidade, né? E eu queria aproveitar esse gancho, assim, para anunciar nossas redes sociais, tá? Nosso Instagram, torre_de.marfim. Sigam a gente lá, por favor. E também estamos disponíveis no Spotify. Então, continuem seguindo a gente por lá. Importante ressaltar que os outros links vão estar na descrição do nosso episódio, tá bom? Então, vocês vão poder acessar qualquer um deles lá facilmente pela descrição fixada. Então é isso. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje. Acho que, como a Laura disse, a roda foi muito, muito boa, foi muito interessante, tanto para mim, que fiz parte da roda, quanto para um ouvinte que vai estar participando do modo dele, da conversa, tanto concordando, pensando se faz sentido essa informação na cabeça dele, ou conhecendo um universo novo. Então eu queria agradecer a vocês, queria agradecer você, Léo, você, Thaís, você, Laura, pela participação de hoje. E foi uma honra ter vocês subindo aqui na Torre de Marfim. Para quem quiser saber mais, como eu já falei, os links estarão fixados no episódio. E para você, ouvinte, continue nos acompanhando aqui na Torre de Marfim, onde o conhecimento é como código aberto. Não perca o nosso próximo episódio. Até a próxima. Até, pessoal.